Oi, gente, voltando aqui com vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre a classificação desses mosquitos, certo? Esses animais, eles pertencem ao reino animal, certo? Tá? Como vocês já sabem aí na história, como nós já conversamos sobre, eles pertencem ao filo dos artrópodas. Então, o reino dos animais ele é dividido em vários filos, e um deles é o filo artrópoda. Para eles estarem dentro desse filo, quais são as características, tá? São animais invertebrados, possui esqueleto de quitina, ou seja, quando a gente pisa na baratinha, dá um leve crequezinho. Esse crequezinho significa dizer o quê? Que pisamos em cima de a quitina da barata, tá? E também temos patas articuladas, geralmente em 3 pares de patas. Então, todos esses animais que estão nessa imagem de cá, todos eles são artrópodes, certo? E dentro do filo artrópode, a gente vai ter várias classes, tá? Então, os mosquitos, desculpa, estão dentro da classe dos insetos. E dentro desse grupo vão ter como característico o corpo dividido em 3 segmentos: cabeça, tórax e abdômen, né? Então, o nosso mosquitinho aqui, ó, dividido o corpo em 3 segmentos. Eles também pertencem, dentro da classe dos insetos, à ordem Diptera. Significa dizer que eles têm um par de asas funcionais, tá? Então, esse par de asas funcionais dele vai ser utilizado para um voo, ok? E dentro dessa ordem, temos várias famílias, e uma dessas famílias é a família Culicidae, que dentro dessa família, gente, há cerca de 40 gêneros, ok? O Brasil, gente, ele é um país mega diverso, tá? Ou seja, é um dos países que possui uma maior biodiversidade. Dentro dos mosquitos não seria diferente essa biodiversidade, tá? Nós temos cerca aí de 450 espécies de mosquito, onde mais de 100 delas a gente vai ter presente aqui no nosso Brasil, tá? Então, são várias espécies, ok? Onde podem ser encontradas em todos os lugares aí, no meio urbano, no meio silvestre, e todos a presença desses gêneros aí na história. Antes da gente ir para os gêneros, vamos ver as características dessa família, tá? Ou seja, só um instante, deixa eu só retornar ao próximo slide, ok? Não é fácil gravar a aula, tá, gente? Então, acaba que sendo um desafio, tá? Que eu tenho que salvar a aula aqui para vocês, ok? Mas continuando, tá? Consegui. E aí, dentro dessa família, essa família possui algumas características, tá? Então, todos os mosquitos dentro dessa família, desses 40 gêneros, eles vão ter essas características aí. Com relação às características alimentares, tanto a fêmea como o macho de mosquito se alimentam de néctar, né? Então, todas as flores na natureza vão ter néctar, certo? Então, esses mosquitos, eles também vão ser considerados grandes agentes polinizadores da natureza, tá? Ou seja, eles vão pegar o pólen de uma plantinha, vão levar até lá na outra para que ocorra o processo de polinização. Porém, a fêmea dos mosquitos, desses 40 gêneros aí, elas também são hematófagas, certo? Hematófagos são animais que precisam se alimentar de sangue. Então, quando nós somos picados, como nessa imagem aqui, é a fêmea do mosquito que está picando a gente, certo? Como é ela que carrega os ovos depois do processo reprodutivo, então, por motivos óbvios, ela que vai se alimentar de sangue para que ocorra o desenvolvimento dos ovos. Outra característica dentro dessa família é que esses mosquitos eles têm o que nós chamamos de metamorfose completa. Para ficar fácil de vocês entenderem o que é uma metamorfose, vamos pensar na borboleta, que tem um estágio de ovo, que dificilmente a gente vai visualizar, tá? Estágio de lagarta, estágio de casulo, estágio de borboleta ou mariposa. Os mosquitos também passam por esses 4 estágios. Porém, aqui a gente chama de ovo, larva, pupa e adulto.
sendo que na fase de larva eles têm 4 estágios larvais, que a gente pode observar na nossa armadilha, ok? E aí, quando esses mosquitos, né, os animais, têm esse metamorfose completa, a gente acaba chamando eles de holometábulos, certo? E aí, vamos continuar vendo aqui as características. Outra característica bem interessante dessa família é o dimorfismo sexual, ou seja, o macho e a fêmea têm diferença de tamanho, tá? Onde o macho, que é esse que está nessa plantinha, mostrando a imagem da plantinha, ele vai ter uma antena plumosa, tá? Que tá aqui circuladinho de vermelho, porém ele é menor, como aqui nessa imagem, tá? A fêmea, aqui no corpo humano, tá? E nessa aqui à direita, ela é maior, porém essa antena dela, certo? Ela é lisa, tá? E aí por que vai ter essa diferença aí dentro do gênero? Porque na natureza, algumas espécies de animais, para que ocorra a reprodução, o macho ele que tem que atrair a fêmea. Então essa antena plumosa ela vai servir apenas para a reprodução da espécie, ok? Então a gente vai ter essa diferença aí. E aí a gente chega nos gêneros que é de interesse pra gente, tá? Que é o Aedes, o Culex e o Anopheles. Eles são de interesse por quê? Que tem uma possibilidade de encontrar, maior possibilidade, são muito fáceis de ser encontrados no ambiente urbano. São de extrema importância para a saúde pública porque eles são vetores de algumas doenças. O que é um vetor? É a capacidade de uma espécie de carregar o agente causador daquela doença, né, e passar para outras espécies. Então, eles são vetores, eles são transmissores da doença. E também porque vamos poder encontrar esses gêneros no ambiente urbano e no ambiente periurbano, tá? Dentro do gênero Aedes, vai ter 2 espécies de interesse pra gente, que é o Aedes aegypti e o Aedes albopicus. Só que toda vida, quando se fala de dengue, sempre focam apenas no Aedes aegypti. Porém, também o Aedes albopicus, ele pode transmitir a dengue, tá, gente? Então, dentro desse gênero, essas 2 espécies, elas podem transmitir a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela urbana, tá, gente? Que é diferente da silvestre, que acomete os animais, tá? Dentro do gênero Culex, a gente vai ter o Culex quinquefacitus, tá? Ele vai transmitir o protozoário que causa a doença filariose, também conhecida como elefantise, depois vocês dão uma pesquisada para ver como é que é. Mas a gente vai falar sobre quando estiver falando sobre os reinos. E dentro do gênero Anopheles, a gente tem o Anopheles darling, que causa a doença malária. Professora, mas a malária não é uma doença que a pessoa pode adquirir dormindo na beira de igarapé? Sim, mas esse mosquito ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano devido à questão do desmatamento, né? Então a gente também tem aqui um contexto ambiental por aparecimento dessas espécies, ok? Vou de novo dar uma pausa do vídeo e depois eu volto para falar quais são as formas de vida, né, lá na metamorfose que a gente vai encontrar dentro da garrafa e como, dependendo do gênero, pode aparecer, ok?